esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós notamos que a primeira leitura e o Evangelho tem uma profunda ligação. Por quê? Nós vamos ver que o povo de Israel, que tinha sido levado ali, Ezequiel é o profeta, não somente ele, Jeremias, também Isaías, os profetas que viveram no período em que Israel foi invadido por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que levou preso, vamos dizer, o rei e também a maioria do povo. Então o pessoal ali naquele momento de abatimento, de desânimo, de pensar: poxa, o Senhor nos abandonou, nós estamos aqui, não vamos voltar. E aí nós vamos ver que o Senhor fala desta restauração. Apesar de Israel estar destruída, o Senhor vai, por causa da invasão, entenda, por causa da invasão de Nabucodonosor, o rei dele foi levado, para a Babilônia. Então eles estavam ali, sem reis, mas o Senhor promete restaurar, e ele fala exatamente numa linguagem muito parecida com aquela que Jesus usa no Evangelho. O profeta Ezequiel fala em nome do Senhor: assim diz o Senhor, eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Então o Senhor está dizendo ali, mesmo parecendo, o que é um broto? Se você pega uma árvore inteira, pense numa árvore, às vezes você pega um broto ali, comparado o broto com a árvore, não é nada, mas quando você planta o broto, o que vai acontecer? Ele vai crescer. Então o Senhor está dizendo, parece que vocês agora estão derrotados, é um pequeno broto, mas estão ali, e este broto que é o que o Senhor vai usar. Então eu sempre digo, nós não precisamos ter medo de oferecer, ainda que pareça humanamente pouco, oferecer ao Senhor, porque o Senhor vai trabalhar com tudo isso daí. Mas aí o Senhor diz exatamente que esta plantinha, esse broto, ele vai crescer de tal forma que todas as árvores do campo, e aqui é uma linguagem figurada, as árvores do campo são as nações, todas as nações saberão que Ele é o Senhor, e que Ele olhou para Israel, que Ele olhou para o seu povo, que Ele abençoou o seu povo, aquele povo que aos olhos humanos pareciam estar derrotados. E você vê hoje, Israel é uma potência. Israel é um dos países mais desenvolvidos do mundo, porque mantiveram sempre essa fé no Senhor, de que o Senhor sempre está com eles. Então isso é importante. E aí ele vai dizer
Todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta. Aqui aquilo que eu digo. Aqui ele não está falando de árvore propriamente dita, é uma linguagem figurada. Então ele diz que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. E aí a gente lembra do Magníficat que Nossa Senhora cantou, que ela fala exatamente isso. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, e santo é o seu nome. E aí ela começa, a lembrar de tudo aquilo que Deus fez, as promessas que Deus fez e que cumpriu para o seu povo. E era exatamente isso, tirou do trono os poderosos. Por quê? Não adianta nada você ter... Esses dias eu ouvi uma frase, é verdade, você pode ter inteligência, mas não ter sabedoria. Porque a sabedoria, ela vem de Deus, da intimidade com Deus. Deus é sábio por excelência. Então nós percebemos que quando a gente, no nosso orgulho, na nossa prepotência, eu me acho grande coisa, ai meu filho, Deus para me abaixar ali é rapidinho. Eu vou contar uma história que certa vez aconteceu comigo. Eu numa oração, cuidado com o que você ora e pede para Deus, porque Deus não é igual a gente não, Ele escuta e atende. Não é igual a gente que dá de doido, finge que não entendeu. E eu orando lá, e aí eu lembro que na minha oração eu falei, Senhor, tira de mim todo o orgulho, toda a prepotência. Eu falei, se eu estiver ficando orgulhoso, o Senhor pode cortar minhas asas até sair sangue, porque eu não quero, Você entendeu que é uma linguagem figurada. Eu ia à missa todo dia, aí chegou no final da missa, o padre, pediu em paz, o Senhor nos acompanhe, e eu na frente de todo mundo falei em alta voz, e o padre Ciro, muita gente chegou a conhecer, ele foi pároco aqui também em Mirasolândia. O padre Ciro, na hora, eu respondi na frente de todo mundo, era só que falasse, graças a Deus. E eu viro e falo, demos graças a Deus. E ele vira e fala na frente de todo mundo, é somente graças a Deus. Minha cara foi lá no chão, falei, Jesus, não precisa passar vergonha assim, Poderia ser em crédito assim, em várias prestações, Foi já, mas para dizer o quê? Que Deus ouve a nossa oração e Ele está conosco. E às vezes nós precisamos realmente sofrer essas pequenas humilhações. Não é que eu fui humilhado, pelo amor de Deus, que a gente às vezes é mimimi. Mas como é que o Senhor vai fazer exatamente para abaixar a árvore alta, a árvore prepotente, desse jeito? E cai, viu gente? Você pode ver que toda potência, vê todas as potências, quem estudou um pouquinho de história, todas as potências, o Egito foi uma potência, a França na época de Napoleão foi uma potência, a Babilônia na época de Nabucodonosor, Alexandre o Grande, a Grécia naquele período também foi uma potência, o Império Romano, que governou durante quase sei lá quanto tempo, muito tempo. Todos os grandes impérios caíram e Deus permanece. Então, aqui nós percebemos exatamente por que o povo confiava tanto no Senhor, porque sabia que o Senhor era fiel, mesmo quando eles eram infiéis. E São Paulo nos lembra disso. Se nós somos fiéis, muito mais o Senhor é fiel, porque mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode se contradizer. O Senhor é fiel sempre. E aí nós vemos que São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala exatamente disso, desta confiança. Paulo diz, nós estamos aqui neste mundo, mas nós não nascemos para este mundo vai passar, este mundo vai acabar, o nosso lugar é no céu. Então, tem até uma música da Shalom, que diz assim, sou estrangeiro aqui, o céu é meu lugar. É de onde vim, é para onde vou, é lá que eu vou morar. E é isso, é baseado nessa carta de São Paulo. São Paulo diz, estamos sempre cheios de confiança em quem? Em Deus. E bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, ou seja, estamos neste mundo, somos peregrinos, longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Ou seja, o que é a visão clara? É quando eu estiver diante de Deus. Paulo fala, eu estou caminhando ainda na fé. Eu estou peregrinando, mas o meu território não é aqui, a minha nação não é aqui. E é isso que Paulo está lembrando. E aí ele vai dizer,
Todos nós temos que comparecer às claras. Então todo mundo, sem exceção, vai comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. E ali vão ser analisadas sim as nossas ações. Paulo fala claramente, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Então essa ideia meio protestante de que não importa o que eu faço, eu estou salvo por Jesus, amém, aleluia. Cuidado aí, porque as ações nossas serão pesadas. Não adianta eu falar que eu sou de Jesus e não seguir. Não adianta eu falar que eu sou do Senhor, mas não cumprir os mandamentos. Não adianta eu falar que sou do Senhor e não escutar e viver a palavra, que é aquilo que eu digo, é o mais difícil. Falar a palavra, pregar a palavra, basta você ter uma boa oratória, um microfone, pronto. Mas viver a palavra que é complicado. E aí nós percebemos exatamente que o Senhor no Evangelho aqui de São Marcos nos fala disso, desta palavra que se espalha sem que nós percebamos. A presença do reino de Deus no nosso meio, que é tão silenciosa que às vezes a gente nem consegue perceber. E ele vai comparar o quê? Alguém que espalha a semente na terra. Então a semente é a palavra de Deus, é o reino de Deus. Quando a gente prega, você não vai terminar lá e chegar a perguntar para as pessoas, eu pelo menos não faço isso. E aí, o que você achou? Será que o povo gostou? Não estou aqui para o povo gostar de mim, não. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. E ela vai cair nos corações. Agora vai depender do coração de cada um, que tipo de terra a semente vai cair. Então aqui o Senhor vai lembrar, esta pessoa anunciou o Evangelho, jogou a semente, e nós vamos perceber que o quê? O trabalho com que faz que as pessoas se convertam, que as pessoas busquem o Senhor, é um trabalho de Deus, silencioso, que às vezes a gente nem percebe. Quando você vê, você só vê o resultado. E aqui ele fala exatamente disso. Ele vai espalhar a semente, vai dormir, vai viver sua vida, e aquela semente vai crescer, e ela vai dar frutos, e aí ele vai colher aqueles frutos. Então por isso que eu digo, principalmente você que ora por alguma situação às vezes difícil, pessoas da família que não se convertem, não desanime, continue orando, porque é aquilo que eu digo sempre, a conversão não é uma obra humana, a salvação não é uma obra humana, é divina, é Deus quem faz, é a ação do Espírito Santo. Então nós lançamos a semente, a pregação, a oração, nós damos os nossos passos, e aí Deus vai agir também, assim como agiu lá com o povo de Israel, como eu digo, pegou um pequeno broto, e esse broto se transformou numa grande nação. E aí o Senhor continua, com mais quem nós podemos comparar, com mais o que? O grão de mostarda. Não sei se você já viu um grão de mostarda, se já teve a oportunidade de ver. É uma semente minúscula. Só que quando você planta, ela fica enorme. E ali os pássaros podem abrigar-se. Então novamente aqui o que o Senhor está falando é exatamente essa ideia. Como uma pequena semente do grão de mostarda que você planta ali, que você acha que não vai virar nada. Você não tem noção, e se torna uma grande árvore. Assim acontece com o reino de Deus. Talvez aos nossos olhos é pequeno, talvez aos olhos humanos parece que não está fazendo nada, não está surtindo efeito, não está acontecendo, porque muitas vezes nós somos imediatistas, a gente quer orar e que a graça já aconteça logo. Então é preciso saber que o reino de Deus está no nosso meio, que Deus está agindo, mas que nós precisamos continuar plantando, que nós precisamos continuar regando para que o reino de Deus aconteça no nosso meio. Quero te convidar agora a fechar os seus olhos um minutinho. E Senhor, nós pedimos que esta tua palavra caia no nosso coração, assim como o grão de mostarda, minúsculo, Senhor, que cai na terra, germina e pode, Senhor, se transformar numa grande árvore. Que nós também, Senhor, deixemos que o Espírito Santo trabalhe em nós, trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa vida, trabalhe na vida daqueles que nós amamos. Nós pedimos, Senhor, a conversão para nós e para aqueles que nós amamos também, e para tantos irmãos e irmãs que ainda estão longe do Senhor. Que este reino de Deus se espalhe, silenciosamente, mas se espalhe, Senhor, para que o teu nome seja honrado e glorificado.
Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, para que nós possamos fielmente, na nossa vida, buscar fazer a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.